Bom dia, meus amados, que a graça e o favor de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Que você tenha aí uma manhã de paz, uma manhã de vitória, que você mentalize aí a palavra de Deus. Romanos 8,37 está dizendo que você é mais que vencedor, você está acima de quem está na vitória, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você que não é inscrito no canal, inscreva no canal, compartilhe essa palavra com alguém, dá um joinha, um like aí, ouça a mensagem até o final, que no final quero estar orando por você e por sua família. O texto da Bíblia hoje está lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 19. A Bíblia está dizendo: mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado, e sobre esse alicerce estão escritas essas palavras: o Senhor conhece as pessoas que são dele, e também toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Olha que palavra maravilhosa de Deus para a minha vida e para a sua vida. A Bíblia ela está me ensinando que Deus colocou um alicerce que não pode ser abalado. E esse alicerce é Jesus Cristo. A Bíblia vai deixar clara ali no livro de Atos, no capítulo 4, do 10 ao 12, que só há um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. E a Bíblia também vai dizer ali em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5, que só há um mediador entre os homens, e esse é Jesus Cristo. Então firme-se nessa verdade, firme-se nesse alicerce a qual Deus colocou. Jesus Cristo é a minha vitória e Jesus Cristo é a sua vitória. Quando nós cremos em Jesus, nós somos abençoados e nós somos salvos, porque há poder na palavra de Deus. A Bíblia vai dizer ali em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo estão livres da condenação, porque Jesus Cristo já pagou pelos meus pecados e pelos seus pecados. Ele pôs fim à separação que nos separava de Deus. Isaías 59:2 vai dizer que os pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E Cristo Jesus colocou fim a essa separação. E quando você crê em Jesus, você firma nesse alicerce, você firma nessa verdade e aí você se torna livre, porque Jesus Cristo torna você livre. A Bíblia vai dizer ali em João 8,32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em João 14,6, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então só Jesus pode tornar você livre. Quando você firma nesse alicerce, você vive em liberdade. Em João 8,36 ele vai dizer: se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Então você só pode ser livre de verdade se você estiver firmado e fundamentado nessa verdade que se chama Jesus Cristo. Através de Jesus nós nos tornamos livres, né? E continuando, né, a palavra de Deus está dizendo, né, que esse alicerce ele não pode ser abalado, já está consumado. Jesus Cristo triunfou, ele venceu o diabo e através da vitória de Jesus nós nos tornamos vencedores. Nós entramos na vitória pela fé que Cristo conquistou para mim e que Cristo conquistou para você, e dessa maneira nós não podemos ser abalados, porque a palavra de Deus vai dizer que as portas do inferno ela não pode prevalecer contra a igreja. Nós somos a igreja do Senhor e o inimigo não vai poder prevalecer contra nós se nós tivermos fundamentados e alicerçados em Jesus Cristo. E continuando o versículo está dizendo: o Senhor conhece as pessoas que são dele. O Senhor ele sonda a intenção do nosso coração, ele sabe o que há no nosso coração. O Senhor ele vê a verdade. Não é
por palavras que nós convencemos ao Senhor, mas o Senhor, Ele olha a verdadeira intenção que está no nosso coração. E aqueles que verdadeiramente amam a Cristo, o coração deles estão inclinados para a verdade da palavra, o coração deles estão cheio com a palavra de Deus. E Deus sonda essa intenção. Por isso nós não podemos dizer nada sobre as pessoas e nem acusá-las, porque Deus, Ele vê o íntimo, né? Se você for ver ali em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7 e 8, a Bíblia vai dizer que os homens olham para aquilo que está diante dos olhos, mas Deus, Ele vê dentro do coração. Deus, Ele sonda as intenções do meu coração e do seu coração, e Ele sabe aqueles que são dele e aqueles que dizem ser e não são. E continua o versículo dizendo, né? E também todas as pessoas que dizem que pertencem ao Senhor precisam abandonar o pecado. Olha que palavra poderosa de Deus. Se nós estamos servindo a Deus, nós devemos abandonar o pecado, porque a Bíblia vai dizer, se verdadeiramente Jesus nos libertar, nós seremos livres. Então, para nós servirmos a Cristo, nós temos que estar livre do pecado, e nós somos livres do pecado pela fé. Quando nós acreditamos em Jesus, nós nos tornamos livres. O apóstolo Paulo vai dizer ali em Romanos 6,14, é um texto muito poderoso. Nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por isso o pecado, ele não pode mais nos dominar. Quando você compreende que você está debaixo da graça de Deus, você se torna livre. Ali no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 16, 17, vai dizer que a lei, ela veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade, ela veio através de Jesus Cristo. E a graça, que é o favor de Deus, ela nos liberta. O poder do pecado cai por terra quando nós recebemos Jesus. E se nós firmarmos sobre essa verdade, nós podemos dizer não para o pecado, porque Cristo venceu para mim e Cristo venceu para você. E agora nós podemos abandonar a prostituição, nós podemos abandonar o álcool, nós podemos abandonar a imoralidade sexual, nós podemos abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus, através da graça de Deus, nos fortalecendo no poder de Cristo, compreendendo que nós estamos livres. Quando você recebe Jesus pela fé e você passa a compreender que Ele já te libertou e você doutrina a sua mente nessa liberdade, você pode dizer não para o pecado. A Bíblia vai dizer ali em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E uma vez que Cristo nos perdoa, Ele também nos liberta, Ele derrama poder, Ele derrama graça sobre as nossas vidas. E através da graça de Deus, nós podemos vencer qualquer tentação. No momento que o apóstolo Paulo estava ali com o espinho na carne, eu sempre cito esse texto porque ele é muito importante para a nossa compreensão. Ali em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, Deus vai dizer que a graça dele bastava para o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo vai dizer que ele compreendeu que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza dele, porque quando ele reconhece que ele é fraco, e aí ele precisa de Deus, ele encontra a graça, e através da graça de Deus ele pode vencer a tentação e vencer o pecado. Por isso ele vai dizer em Romanos 6,14 que nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E a graça, ela nos liberta, ela nos torna livre. E o sinal que nós estamos livres é quando nós abandonamos o pecado. Se você estiver aí escravo do pecado, você vai ter que se render diante da presença de Deus, como o apóstolo Paulo se rendeu, clamar ao Senhor e compreender que a graça dele liberta você. Às vezes você não está conseguindo ser livre porque você está lutando contra o pecado,
baseado nas suas próprias forças. Mas se você compreender que Jesus Cristo já venceu, e porque Jesus Cristo já venceu, você pode dizer ao pecado agora não, em nome de Jesus, e o pecado vai perder a força, o diabo não vai ter autoridade sobre a sua vida, porque Jesus Cristo já venceu e agora você é um vencedor com ele. Você pode dizer não, e quando você diz não ao pecado, automaticamente, meus amados, aí esse é o sinal que você está livre, porque quando você diz não para o pecado, você diz não para o vício, você diz não para a tentação, é que você já compreendeu que a graça de Deus tem poder e você está livre pela graça, não é pelo seu esforço. Não é se esforçando que você vai conseguir, mas é compreendendo que você já está livre através de Jesus. Ele já libertou, você não vai ser livre, ele já te libertou. E quando a sua mente compreende que você já está em liberdade, aí o pecado ele perde a força, ele perde o domínio. Quando você declara, eu sou justificado pela fé, em nome de Jesus, declare várias vezes ao dia aí, o pecado não pode mais me dominar. Eu sou livre, eu sou filho de Deus, Jesus me libertou, o mal não pode mais me dominar. Vai declarando várias vezes ao dia, eu fui renovado, eu tenho agora a mente de Cristo. Lá em 1 Coríntios, lá a Bíblia vai dizer que nós agora temos a mente de Cristo. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 16. Então declare agora, eu tenho a mente de Cristo. Eu penso como Jesus pensa. Eu sou livre. Meus pensamentos são saudáveis, porque a minha mente foi transformada. Você declara aí, 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. Todas as coisas já ficaram para trás. Meu passado já ficou para trás e tudo se fez novo na minha vida através da graça de Jesus Cristo. Esta é a mensagem para você nessa manhã. Eu quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que estão ouvindo essa mensagem, receberam essa palavra, que eles venham se fortalecer na sua graça e na força do seu poder, porque a tua palavra diz ali em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que nós vamos poder viver essa vida livre da condenação, essa vida que através da sua graça é dada para nós, aí poder para nós vivermos em liberdade, que nós vamos viver em liberdade, como diz a tua palavra ali em João 8:36. Eu abençoo a vida de todos os ouvintes, de todos os familiares, eu declaro a vitória na vida de todos, em nome de Jesus.